Então tenho certeza que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É a razão das nossas vidas, é a razão de sermos alcançados por Deus. É porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira ao ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Maria Pereira Andrade, Francisco Miguel, lá no Rio de Janeiro, Deus abençoe pela audiência, louvado seja Deus. A nossa irmã Jéssica vai estar entrando, pregando a palavra de Deus nesta manhã. Eu creio que vai ser benção, Deus vai fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã maravilhosa, que a Deus está nos concedendo para juntos e exaltarmos o nome dele. É manhã de bênção, manhã de vitória. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Bênção. A paz do Senhor para todos os ouvintes. Essa manhã maravilhosa que Deus é qual Ele preparou para que nós possamos juntos adorar o seu nome. Então, nossa irmã Jéssica ali de Minas Gerais, mais uma vez aqui conosco. Para nós é uma satisfação de levar mais uma vez aqui na nossa programação. Eu fico muito feliz com o convite, né? Muito feliz de poder estar participando de um momento tão especial, né, do programa Restaurando Vidas, o aniversário do programa. Fico muito feliz com isso. E que Deus possa continuar dando força ao Senhor, que possa continuar a cada dia permitindo com que a rádio continue funcionando, porque o nome já demonstra aquilo que esse programa tem como intenção, que é restaurar a vida das pessoas, que é levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho, e isso é mais do que especial. Verdade, irmã. A gente estamos felizes porque Deus amanhã fazemos um ano, né? Estamos no ar, entrando nos lares, todo dia de manhã, levando a palavra de Deus, que isso é algo importante, precisamos fazer o hino de Jesus. Amém. Mas pode ficar à vontade, sinta-se em casa e deixa Deus te usar. Amém. Eu quero, como eu já saudei, vou saudar novamente, porque tem mais gente chegando. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero dizer que eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar poderosamente. Como eu disse na primeira vez que estive aqui, eu entrei na presença do Eterno e pedi a Ele uma palavra que fosse direcionada aos ouvintes, para que as pessoas pudessem ouvir algo da parte de Deus, algo que falasse aos seus corações, e não foi diferente, obviamente, dessa vez. É uma palavra um quanto tanto forte, mas é uma palavra forte no sentido de unir aos nossos ouvidos, mas é algo que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração, e eu quero ser fiel nessa palavra a qual Ele me concedeu e trazer aos ouvintes aquilo que Ele me trouxe. E o texto a qual eu quero aqui trazer a mensagem, e se encontra no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 6, versículo 13. Porque essa história é muito extensa, ela não começa no capítulo 6, mas a parte principal, a parte que eu quero trazer, está no capítulo 6, a partir do versículo 13. Tem mistério, Jesus. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 13, diz assim: E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram.
E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali. E ali esteve uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava a ela, junto a ela, e que estavam as obras de ouro. E puseram-nos sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. Isso é uma parte de um relato, a continuação, na verdade, do relato do texto do capítulo 4. A Bíblia nos diz, logo nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, que são livros que relatam essa divisão de tempo, de Israel, o fim do governo teocrático para o início do governo monárquico, e o livro de 1 Samuel, ele registra isso. E durante esse processo de tempo em que há essa divisão, acontecem coisas extremamente, como eu posso trazer aqui, extremamente como se fosse uma mensagem visual, uma mensagem audível, uma mensagem no dia a dia. É como se a gente visse, como se nós víssemos, coisas ao nosso dia a dia, e essas coisas nos trouxessem um sinal divino, uma mensagem ao nosso coração que nos trouxesse um alerta. E foi exatamente isso que os primeiros capítulos de 1 Samuel nos trouxe. Por quê? Porque esses primeiros capítulos nos mostram que o governo teocrático era a melhor opção para Israel, mas ainda assim Israel optou por ficar com um governo monárquico. Nós vemos que eles passam a desejar estarem debaixo do domínio de um homem e deixam e querem sair de debaixo do domínio completamente direcionado por Deus. E a Bíblia nos diz que Samuel, obviamente ele é um propósito divino para Israel através da vida de Ana. A Bíblia nos diz que ele passa a morar com Eli no templo, e ele é criado no templo, e ele é confirmado como profeta de Deus para toda a nação, porque ele profetizou uma mensagem para a casa de Eli, uma mensagem não muito agradável aos ouvidos, e essa mensagem determinava o fim da descendência de Eli. E a Bíblia nos diz que, ao ser usado por Deus para ministrar essa palavra, ele guarda essa palavra no coração. Ele sabia que essa palavra estava vindo de Deus, que era uma mensagem que já havia sido profetizada, que era uma mensagem que de fato determinava aquilo que Deus queria, uma vez que ele já tinha ouvido por outro profeta, e essa mensagem não tinha chegado ao ouvido de Samuel. Samuel era muito novo para discernir se aquela mensagem poderia ser uma mensagem de fato de Deus. Então ele entende, ele ouve a voz de Deus através de Samuel, e ele recebe aquela mensagem, ele entende, é de fato Deus que está falando comigo. E a Bíblia nos diz que, com o passar do tempo, Israel luta contra os filisteus. E nessa primeira luta, eles perdem a guerra, e a Bíblia nos diz que em outro enfrentamento, eles entram diante dos filisteus, eles entram, e agora dessa vez eles levam a arca. E ao levar a arca, a Bíblia nos diz que eles tiveram um grande momento de adoração, de empolgação, e os filisteus ouvem isso e começam a temer. Só que isso nos mostra uma grande realidade. Não é porque existe um grande ambiente em que aparentemente o povo está envolvido em um momento espiritual, em um ambiente espiritual, que aquele povo de fato esteja inserido na presença do Eterno. Nós vemos isso como resultado da guerra. A Bíblia nos diz que os filisteus temem o Deus a qual trouxe aquela empolgação, aquela festa ao povo de Israel, só que sucessivamente a isso
os filisteus tomam a arca e vencem o povo de Israel. Não é porque existe uma grande festa, um grande júbilo, um grande momento de adoração, de empolgação, de gritos, de cantos, de alto volume de voz que Deus se faça presente. Às vezes Deus está presente no silêncio e muitas das vezes não está presente em um local de grande júbilo. A Bíblia nos diz que eles tomam a arca, eles vencem o povo de Israel, e a Bíblia nos diz que eles tomando a arca, levando a arca para dentro da sua nação, eles colocam a arca dentro do templo de Dagon, diante da estátua de Dagon. E a Bíblia nos diz que diante da presença do Eterno, a estátua de Dagon, ela aparece lançada ao chão, né, com uma curvatura nas pernas, como se ela estivesse em posição de adoração. E eles tornam a colocar essa estátua no mesmo local e ela aparece posteriormente sem a parte inferior das pernas. Ou seja, diante da presença do Eterno, não existe Deus que permaneça de pé, não existe entidade, não existe espírito maligno, não existe nenhum tipo de autoridade que permaneça de pé diante da presença do Eterno. E Deus, ele posterior a isso, ele começa a manifestar de uma forma muito evidente o seu poder, e ali ele começa a ferir o povo, os filisteus, eles começam a ferir, Deus começa a ferir os filisteus, e a Bíblia nos diz que eles começam a ter hemorroidas, e uma peste de ratos muito grande dentro da nação dos filisteus acontece, e a Bíblia nos diz que eles ficam apavorados com o que acontece, e eles buscam um sacerdote entre o povo de Israel para que lhes ensinasse o que eles deveriam fazer para sentirem alívio diante da situação que estavam e para que o Deus de Israel não os ferisse ainda mais. Morrem muitas pessoas dos filisteus até que esse processo aconteça. Muitas pessoas morrem por causa dessas pestes, por causa dessas hemorroidas, e a Bíblia nos diz que eles cumprem aquilo que o sacerdote manda com que eles fizessem, eles obedecem à ordem do sacerdote, que era o que eles deveriam fazer, né, diante daquilo que a Bíblia dizia, na época não era chamado como Bíblia, né, mas Pentateuco, e a Bíblia e o Pentateuco ele tinha, né, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam sacrificar, como eles deveriam proceder com a arca, porque a arca ela não era um objeto de alegoria, de decoração. A arca era o principal objeto do tabernáculo. E é isso que a igreja de hoje precisa entender. A presença do Eterno não é uma alegoria para o culto. A presença do Eterno é a principal parte do nosso culto. Você pode não ter um templo luxuoso. Você pode não ter um banco bom na tua igreja. Você pode até, muitas das vezes, não ter um bom equipamento de som. Você pode até não ter um bom ventilador. Você pode até não ter um bom pregador. Você pode até não ter muitas coisas terrenas que poderiam prestar um bom culto a Deus, mas se a presença do Eterno estiver, ela é o pontapé inicial para que o culto comece, para que o culto se estabeleça. Eu já ministrei, pastor, em locais onde o templo, né, porque nós sabemos que templo é a igreja, mas o templo era feito de tábua e coberto de lona, e Deus se fez presente no culto. E Deus se manifestou de forma gloriosa no culto. Então a gente precisa entender que não é o ambiente em que estamos inseridos, que não é o castiçal de ouro, que não é o incensário que fazem o culto, mas é a presença do Eterno. Tudo isso coopera para que o culto tenha um bom andamento, para que o culto seja da forma qual Deus quer, mas para que haja um culto verdadeiro, a presença do Eterno precisa ser o principal motivo da reunião. Então não importa se eu ou se o outro pregador ou se um grande cantor está no culto. Se a presença do Eterno não estiver, vai ter grito, vai ter canto, vai ter festa, mas não vai ter a presença do Eterno. A Bíblia nos diz que eles prestam a oferta, eles entregam a arca
Eles não sabem como fazer. Nós estamos falando de um povo que tinha uma cultura diferente dos judeus. Eles não tinham o entendimento que os judeus tinham. Eles não tinham o conhecimento que os judeus tinham. Nós precisamos estabelecer que naquela época, a igreja de Jesus, ou a igreja de Deus, né, a noiva do Eterno, a propriedade, como ele mesmo diz, a propriedade particular do Eterno, era Israel, era o povo hebreu. A gente tem que estabelecer isso. Eram eles que conheciam como funcionava um culto. Era eles que entendiam como era o processo de adoração, de sacrifício, de entrega de oferta. Era eles que possuíam todas as leis. Eram eles que possuíam todas as instruções da parte de Deus. Então nós precisamos entender que, a partir do momento que os judeus, que os hebreus, que os israelitas conheciam o processo de culto, eles tinham um entendimento de como funcionava o culto e eles precisavam fazer da forma correta. Mas eu estou falando de um povo que não tinha entendimento de como era o processo de culto, que não conhecia a presença do Eterno, que só percebeu a presença do Eterno através de uma manifestação que feriu a própria carne. Eles não tinham um contato espiritual com o Eterno, eles não tinham conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, preciso entender que esse povo era um povo pagão, que não tinha ideia de como funcionava esse processo de culto. Mas mesmo assim, eles se esforçam para conhecer, eles entendem a necessidade de conhecer como esse Deus, que eles não tinham ideia sequer o nome, gostaria que essa arca fosse entregue, gostaria como essa arca fosse devolvida. Então eles buscam o conhecimento, eles entregam a oferta e eles colocam a arca dentro de um carro de boi, porque eles não conheciam o processo, eles não sabiam como funcionava. Mas eles realizam aquilo a que eles são instruídos e a arca volta. E Deus compreende isso, nós vemos isso. Deus compreende, por quê? Porque enquanto eles mantinham a arca dentro da nação deles, simplesmente em estado vexatório, Deus os condena a uma praga de ratos e a uma praga de hemorroidas. Mas, quando eles decidem ofertar e entregar a arca, Deus entende a tal forma que Deus não os fere mais. Então, eles entregam a arca como? Da forma qual eles entenderam que deveriam entregar. Da forma qual eles receberam essa informação. Então, eles colocam dentro de um carro de boi e os próprios animais se encarregam de levar a arca. E a Bíblia nos diz que esse carro de boi para onde? Em Bet-Semes. E a Bíblia nos diz que eles param onde? Que essa arca aparece aonde? No território dos Bet-Semitas. Em uma das tribos de Israel. E a Bíblia nos diz que com a chegada da arca, ao invés de existir uma reverência, um temor para o tratar da arca, para o cuidar da arca, para o proceder com a arca, eles, na empolgação de receber essa arca, de acreditar que agora todas as coisas seriam melhor, de que eles sairiam da sujeição dos filisteus, já que os filisteus entregaram a arca, agora na empolgação eles erram. Como? Eles até sacrificam, eles sacrificam. Eles prestam culto? Eles prestam culto, porque o culto era movido pelo sacrifício. O sacrifício era uma manifestação de culto da época. Então eles sacrificam, eles prestam culto, eles manifestam a alegria deles através de uma celebração ao Eterno. Só que eles fazem isso da forma errada, sabendo qual é a forma certa. Eles fazem isso da forma mais absurda possível, sabendo qual era a forma correta. A arca não poderia continuar dentro do carro de boi. Era necessário que se chamassem sacerdotes para que ela fosse levada novamente ao tabernáculo. Só que eles não fazem isso, eles mantêm a arca num carro de boi. Eles lidam como se a arca fosse só mais um objeto de culto. E ali eles tratam a arca de uma forma incorreta diante daquilo que eles conheciam. E o que Deus esperava justamente dos Bet-Semitas, hebreus, prossigam o culto, façam o culto, promovam o culto da forma correta, porque vocês sabem qual é a forma correta de proceder com o culto, de fazer o culto, de sacrificar. E aí o que acontece? Eles fazem isso de uma forma errada, porque eles não só não levam
através dos sacerdotes, né, para o tabernáculo, como eles mantêm essa arca em um ambiente errado e como eles agem a partir daí. Porque eles estão tão empolgados, eles estão tão animados, eles estão tão festivos, que eles se sentem na liberdade de proceder como seu coração lhe permitia. E Jeremias fala que o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. Se nós nos permitirmos vivermos as nossas próprias vontades, nós erramos diante do Eterno. É por isso que a adoração não é... Jesus não usou, as pessoas pegam aquele versículo em que Jesus diz que o culto precisa ser em espírito e verdade, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, para usar esse texto de uma forma legalista, dizendo que qualquer culto que eu prestar, mas de coração a Deus, Deus vai receber. E não é assim que funciona. Eu preciso prestar um culto com adoração, com amor, com toda a empolgação do meu ser, mas da forma qual Deus estabeleceu como deveria ser o culto. E como é o culto que foi estabelecido no Novo Testamento? Um culto racional diante de Deus, onde eu oferto meu sacrifício de forma financeira, onde eu oferto meu sacrifício em forma de louvor, onde eu oferto meu sacrifício em forma de ministração da palavra, mas com o evangelho genuíno, como deve ser o evangelho, como o evangelho deve ser pregado. Ensino, exorto, cuido, administro, oferto, cuido dos órfãos, das viúvas. Então, a gente precisa entender que não é porque o culto deixou de ser um sacrifício de animais e passou a ser no âmbito completamente espiritual que ele pode ser de qualquer forma. E não é assim. Um filisteu pode errar, um betsemita não. Porque o filisteu não sabe como prestar culto. Mas um betsemita, ele conhece as Sagradas Escrituras. Jéssica, do que você está falando? Um filisteu é aquele que não conhece as Sagradas Escrituras. Ele não sabe como proceder diante de Deus. Ele não sabe como prestar um culto diante de Deus. Ele não sabe como viver diante de Deus. Mas o Senhor, mas a igreja de Cristo, ela é os betsemitas. Eu não posso agir de qualquer maneira. Eu não posso prestar um culto de qualquer maneira. Eu não posso me portar de qualquer forma. Eu não posso me comportar de qualquer forma. Eu não posso falar o que me der na telha. Eu não posso me manifestar do jeito que eu quiser. Eu não posso pensar e acreditar no que eu quiser. Porque a Bíblia nos diz que Cristo agora, que a minha cabeça agora é Cristo. Então, o meu proceder, o meu agir, o meu falar, a minha postura, os meus relacionamentos precisam glorificar a Deus. O meu culto precisa como Cristo estabeleceu. Então, hoje, a igreja de hoje precisa entender, eu não sou mais filisteu, eu sou um betsemita. Eu sou um betsemita, eu faço parte do povo de Deus, eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, eu faço parte da igreja de Deus, então eu preciso prestar um culto decente, consciente, racional a Deus. E quando eu falo de culto, eu não falo sobre entrar num ambiente de adoração. Quando eu falo de culto, eu não falo sobre entrar num ambiente onde eu vou cantar louvores da harpa, onde eu vou pregar a palavra de Deus, ou onde eu vou ofertar financeiramente. Culto para os betsemitas é uma extensão do que eu vivo dentro de casa, do que eu vivo no meu trabalho, do que eu vivo nos meus relacionamentos, do que eu vivo no meu meio social. Eu preciso entender que o culto, ele só é um momento de reunião para os betsemitas. Um momento de reunião onde eu oferto, de alguma forma, a Deus. Mas o culto racional é a minha vida. É a minha vida. É quando eu abdico dos meus ideais para viver aquilo que Cristo determinou. É quando eu deixo de viver a minha vontade para viver aquilo que Cristo quer que eu viva. É quando eu glorifico a Deus através das minhas atitudes, através das minhas obras, abdicando de tudo aquilo que é mal. Então, a Bíblia nos mostra que quando os betsemitas, eles recebem a arca e eles tratam a arca de qualquer forma, eu vejo um reflexo na igreja de hoje. A igreja que trata a presença de Deus de qualquer forma. Eu vou prestar um culto, se Deus quiser receber, ele recebe. Se ele não quiser, ele não recebe.
Isso é muito triste, porque a gente vê pessoas morrendo em ambiente de culto. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu com os betsemitas. Eles estavam num momento de culto. E a Bíblia nos diz que ao olhar para dentro do propiciatório, que era um erro que eles não poderiam fazer, e eles sabiam disso, mas ao olhar para dentro do propiciatório, eles começam a morrer de forma gradual. Um vai morrendo, o outro vai morrendo, o outro vai morrendo. E foi assim, nem todos os betsemitas olharam para dentro do propiciatório, mas olha o nível de responsabilidade daqueles que receberam a arca. Porque aqueles que receberam a arca, eles tinham a responsabilidade de tratar aquela arca da forma devida. Eles eram o quê? Os que estavam de forma evidente. Então, quando eu entendo que Deus me deu uma responsabilidade diante da igreja, eu não posso tratar a arca de qualquer forma. Eu preciso cuidar da arca. Por quê? Porque a partir do momento que eu trato a arca de qualquer forma, eu estou colocando em risco a vida daqueles que estão ao meu redor. Porque se eu olho para dentro do propiciatório, se eu trato a arca de qualquer forma, os meus vão perecer. Os meus vão morrer por minha culpa. Então, se eu entro na presença de Deus de qualquer maneira, se eu trato a presença de Deus de qualquer maneira, se eu trato o ambiente de culto de qualquer maneira, se eu trato meu testemunho de qualquer maneira, se eu me manifesto diante da sociedade de qualquer maneira, eu estou colocando a vida das outras pessoas que fazem parte desta igreja em risco, porque as pessoas vão olhar para mim e vão pensar, eu posso tratar a presença de qualquer forma, e elas vão morrer também. Elas vão perecer por causa do meu erro. E eu, como betsemita, que recebi a presença, que recebi essa responsabilidade, eu preciso me responsabilizar por aquilo que Deus me incumbiu de fazer. Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu posto, com aquilo que eu falo, como eu me comporto, com aquilo que eu passo diante da sociedade, com aquilo que eu prego. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu prego. Porque se eu prego hoje que o homem é o centro do evangelho, eu levo pessoas a perecerem na perdição. Mas quando eu aponto que o centro do evangelho é Cristo e o seu sacrifício, eu levo as pessoas a conhecerem o verdadeiro motivo do evangelho e, obviamente, a se arrependerem, a serem salvas. Eu preciso me responsabilizar, sim, pelo ambiente de culto, pelo sacrifício. Eu preciso me responsabilizar, sim, pela forma como essa arca está sendo tratada. Eu preciso, sim, me responsabilizar por aquilo que eu recebi. E os betsemitas, eles não fazem isso, eles olham para dentro da arca. E a Bíblia nos diz que ao olharem para dentro da arca, eles começam a morrer. E a Bíblia nos diz que eles se entristecem. Eles se entristecem. E nós vemos que eles se entristecem por consequência de um erro deles. Deus não queria matar nenhum betsemita. Deus não queria destruir nenhum betsemita. Mas como consequência do próprio erro, eles pereceram. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não é palavra de coaching, é evangelho. Não é palavra de palestrante, é evangelho. O que a Bíblia diz? Aquilo que eu faço, eu receberei um posterior retorno. O que eu planto hoje é uma semente, o que eu faço hoje é uma semente. Eu vou colher o fruto daquilo. Eles tratam a presença de qualquer forma e eles recebem como consequência a morte. Eles descumprem a palavra e eles recebem como cumprimento a morte. E Jesus vem dizendo no Novo Testamento, muitos me chamarão Senhor, Senhor. Mas eu vou dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então o que eu preciso entender não é porque eu estou num ambiente de culto que eu vou agir da forma qual o meu coração quer. Se eu estou num ambiente de culto, eu vou precisar perdoar, sim. Não é porque eu senti ou não senti que devo perdoar. Eu vou ter que perdoar, sim, porque eu estou num ambiente de culto. E é isso que o meu mestre espera. Se eu estou num ambiente de culto, eu vou cuidar, sim, porque é isso que o meu Senhor espera. Se eu estou em um ambiente de culto, eu vou ter que mudar o meu caráter, sim, porque é isso que o meu mestre espera. Então eu preciso entender que se a minha vida
é um ambiente de culto, e se as minhas atitudes são consequências desse culto, eu tenho que tomar muito cuidado, porque um erro que eu cometo não vai só me levar à morte, vai levar todos aqueles que estão à minha volta a perecerem também. E eles sentem tristeza, muita tristeza, por consequência do erro deles. Por quê? Porque eles começam a ver que o erro deles gerou um grande momento de terror dentro do arraial. Eles veem que aquilo que eles fizeram gera um grande momento de destruição dentro do ambiente deles. O proceder deles, segundo o coração deles, gerou morte dentro do ambiente. Gerou morte entre eles ali. Eles sentem tristeza, porque, mas Deus está agora nos destruindo. Tanto que depois eles tratam a arca como se fosse um objeto que fosse destruir tudo que estava à frente. E não é bem assim. Não é a presença de Deus ou a soberania de Deus que quer destruir tudo que vê, mas é a consequência do homem. Se hoje o homem perece, é porque ele buscou viver segundo a sua própria vontade. Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou às suas próprias vontades. Não é que Deus queira destruir o homem, mas é porque Deus está de uma forma muito permissiva, mostrando, olha, vocês erraram, receberam a consequência do erro de vocês. Será que não é o momento de se arrepender? Existem pessoas no ambiente de culto que precisam de arrependimento, precisa de mudança. Nós precisamos olharmos para o nosso ambiente de culto e ver, será que os filisteus erraram tanto assim? E nós somos realmente os certos da história? Nós precisamos agir diferente dos filisteus, porque os filisteus não conhecem o evangelho, mas nós somos betsemitas e nós conhecemos sim, o Deus de Israel e aquilo que ele deseja de nós. Que isso seja um alerta aos nossos corações, que isso seja um alerta para a nossa vida nos dias de hoje, para que nós venhamos nos arrepender daquilo que estamos fazendo em ambiente de culto e passarmos a agir de forma diferente. Nós vemos que, posterior a isso, Obed-Edom recebe a arca. E a Bíblia nos diz que Obed-Edom ele é tão abençoado que a sua casa prospera. A sua casa prospera. Porque não é a presença que destrói, é a consequência do meu erro. Não é a presença que vai matar alguém, é a consequência do meu erro. Já na casa daqueles que decidiram viver de forma correta, a presença abençoa, a presença prospera, a presença traz vida, a presença traz esperança, porque a consequência da minha vida é o erro principal que está gerando morte. É aquilo que eu estou fazendo que está gerando morte no meu ambiente. Então, que nós venhamos a refletir. Que eu venha a refletir. Que os ouvintes hoje venham a refletir. Será que o culto que eu estou prestando com a minha vida, será que de fato não é isso que está gerando morte no meu ambiente, na minha família? Será que não é o meu erro que está afastando as pessoas do evangelho, que está levando as pessoas a errarem? Então eu preciso olhar para essa palavra com carinho e ver essa palavra como uma exortação do próprio Eterno, para olharmos para nós e buscarmos arrependimento. Porque Deus, pastor, tem vida. Deus, ele tem vida para a casa de todo Obed. Deus tem vida para a casa de todo aquele que desejou viver a vontade de Deus. Mas enquanto não houver arrependimento, não vai haver vida. Eu quero, nesse momento, em nome de Jesus, passar a palavra para o Senhor. E agradecer por essa oportunidade. Essa palavra continua soando dentro do meu coração e eu desejo que continue soando dentro do coração de cada um, em nome de Jesus. Irmã, essa palavra, ela está assim, um bálsamo, como Gileade, sendo derramado na vida daqueles que querem viver um verdadeiro evangelho. Aleluia. Eu ontem estava conversando com um irmão e outro rapaz estava falando sobre... Ele entrou no assunto falando sobre Apocalipse, sobre o Anticristo, e a gente falou que hoje as coisas estão muito mascadas.
o evangelho não pode mais pregar arrependimento. Verdade. Porque hoje o evangelho tem sido fácil, pregar e não viver. Mas o evangelho é pregar o que vive e viver o que prega. Pastor, desde a época de João Batista, arrependimento soa no ouvido de algumas pessoas como ofensa. Com Eis o certeza. erro do homem. Porque o arrependimento, o homem, claro que o Espírito Santo de Deus convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Mas, enquanto o homem não cai em si, que ele precisa de um arrependimento, isso gera ofensa para ele. Isso vem como forma de ofensa. Veja o povo de Israel que, mesmo indo para o templo, preferiram a mensagem de Ananias do que de Jeremias. Porque a mensagem de Ananias dizia: Deus vai quebrar o jugo de vocês, vocês serão libertos, vocês serão prósperos, que não sei o quê. E Jeremias dizia: se arrependam, porque vão ser 70 anos de cativeiro. Então, nós vivemos numa sociedade doente, que arrependimento virou ofensa. Com certeza. É afronta. Você não pode mais pregar o evangelho como ele é. Porque hoje alguém diz, um rapaz me falou que queria congregar comigo, mas eu tinha que mudar o meu jeito de ministrar. Eu digo, se a Bíblia mudar, porque hoje nós sabemos que a teologia é uma coisa bem fácil, né? Deus, estudo da palavra de Deus. Mas o homem, ele quer facilitar as coisas, porque a Bíblia diz, bem como está. Concordo. Verdade. Mesma coisa. Dentro desse assunto de arrependimento, nós vemos o filho pródigo dentro do chiqueiro. Ele se arrependeu. Ele foi ter com o pai. Mas quando ele chegou na casa do pai, ele não ficou com a sua roupa suja do chiqueiro. Ele não ficou com cheiro de chiqueiro. Ele não ficou descalço. Né? Ele teve veste nova, teve calçado novo, teve a coisa mais importante, o anel da reconciliação, da comunhão com Deus. Eu hoje estou com uma palavra que a qual Deus tem bradado ao meu coração, e é isso que nós precisamos nos últimos dias. Entender que o evangelho é mudança de vida. É em saber que nós estamos numa sociedade que precisa olhar para os sacerdotes, né? E não ver a presença de Deus simplesmente na teologia da prosperidade. Porque se você não tem uma casa boa, você está em pecado. Né? Se você não tiver uma conta financeira muito boa, você não é bem sucedido. E isso não é evangelho. Evangelho é boas novas. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é transformação de caráter. Evangelho é nós reconhecer. Né? Eu ontem falei para os irmãos lá, porque todo mundo quer ser cristão. Né? Não, se não for batizado é cristão. Cristão não é após o batismo. A Bíblia diz que foi em Antioquia a primeira vez que o povo de Deus foram chamados de cristão, pequenos cristos. Eles pareciam, as atitudes tinham a atitude de Cristo, havia uma mudança. Né? O povo caía na graça do povo, mas hoje a coisa mais difícil que tem, pregar o evangelho como ele é ser uma pessoa ignorante, uma pessoa que não cresceu. Aí, porque pregar o evangelho como o povo quer, o bolso se enche. É isso? Verdade. O bolso fica cheio. Pregar o evangelho que a sociedade quer, você anda de carro novo. Pregar o evangelho que a sociedade quer, você tem os melhores contas no banco. Mas pregar o evangelho que Cristo quer, muitas vezes é doloso, mas vale a pena. Verdade. Muitas vezes tem perseguição, mas vale a pena, porque evangelho é mudança de vida.
Cristo nunca nos prometeu, ele disse assim, pregai, né? Quando nós pregamos esse evangelho, essa palavra chamou muito a minha atenção, porque nós vemos que os filisteus, eles agiram por ignorância. Mas Aquilo que ainda Paulo assim, disse, mas ainda assim buscaram conhecer para fazer da forma correta. exatamente. E hoje não, quem conhece quer imitar. Né? Quem conhece não quer ser dirigido por juiz, não quer ter um sacerdote no meio, não quer ter um profeta no meio, mas quer ter um monarca, porque a outra nação tinha monarca. Né? A escolha, e nós vamos entender que Deus permite. Né? Verdade. O monarca, Saul, ele não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Né? Então a nação paga pelas suas próprias escolhas. Né? E Então mesmo nós vemos... aqueles, e veja, pastor, que mesmo aqueles que foram escolhidos por Deus, como Davi, Salomão, entre outros, eles erraram e erraram muito. Isso nos mostra que, independentemente se foi uma escolha divina ou não, eles iriam falhar de qualquer forma, porque o homem está sujeito ao erro. Né? Está sujeito a ele, está sujeito a cair, a carne, né? Nós vemos um corpo que ele é tendencioso ao mal. Então, quando Davi olha, por exemplo, da sacada e manda chamar Batseba, por exemplo, né, ele estava já pendendo ao mal a partir do momento que ele desejou no seu coração a mulher do outro. Salomão, ele se repete o erro, e assim vai. Deus já estava alertando o povo de Israel que escolher um monarca era um erro porque o homem erra, mas Deus não. Então, quando eu decido que o homem vai governar a minha vida, eu decido que eu vou ter uma sucessão de erros na minha vida. Mas quando eu opto por Deus determinar aquilo que eu vou fazer, quando eu opto por Deus ser o Senhor e o Salvador da minha vida, eu opto por ter um destino final, um caminho difícil, mas um destino final certo. Com certeza. Então nós vemos nessa decisão que Jesus ele faz três coisas que me chamam muita atenção. Ele pega o reino, entrega a Pedro. O amor, a gente vê que ele passa para João. Mas ele pega algo que para ele não tem valor, ele entrega para um ladrão. Né? Jesus pega a tesouraria do seu ministério, entrega para Judas, que a própria Bíblia diz que Judas falou aquilo do bálsamo porque ele era ladrão. Então Jesus pega aquilo que é perecível, aquilo que não tem nada a ver com o eterno. Ele entrega nas mãos de quem quer roubar. Rouba aí, eu entrego para tu roubar. Mas aquilo que é o amor, aquilo que é a chave do céu, ele escolheu pessoa para entregar aquilo que é valioso. Então, Deus escolheu para que a verdade, aquilo que é valioso, ele entregou para quem olhou para ele e disse assim, rapaz, Jesus me entregou isso aqui. Então isso daqui é que eu vou viver. Mas, se tu fizer assim, não, eu vou fazer assim. Porque a Bíblia diz que é assim. Então a verdade, ela te liberta. Verdade. A verdade é que transforma. Né? Doa em quem doer. Mas a verdade, ela muda. Eu estou com um vídeo para fazer na minha casa, dentro desse assunto, e eu vi, mandei um rapaz podar um pé de acelera na minha casa, aí eu saí no muro e fui observar. Como eu não aguei esses dias, aí eu olhei para o pé e vi outras folhas diferentes no pé da acerola. Encostei para perto, aí em duas galhas do rapaz podou, nasceu duas parasitas naquelas galhas. Eu estou sondando Deus, porque Deus tem algo naquelas duas parasitas naquele pé da acerola. Deus tem algo ali para me ensinar. Né? Porque o evangelho é tão fácil de viver, porque o evangelho hoje, irmã, as atitudes, porque o povo hoje é um evangelho laico.
É um evangelho que Deus é amor, que estamos no tempo da graça, mas no tempo da graça, Ananias, sua filha, morreu. Né? Tempo da graça. Né? É um evangelho que o povo, não, estou na igreja, estou louvando a Deus. E hoje nós estamos com enfermidade, com uma doença tão grande, que eu nunca vi tanto profeta, tantos missionários, um após o outro. Né? De primeiro você passava pela separação do próprio Deus. Porque eu fico olhando, falei por uma semana, Paulo estudou com Gamaliel, um professor. Paulo tem 15 dias andando com quem? Com o apóstolo Pedro. Paulo passa 13 anos trabalhando, até quando o Espírito Santo diz assim, prepara Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho com eles. É o Espírito Santo ainda hoje. É ele que manda na igreja. Né? Verdade. Então, quando nós reconhecemos esse lado de um evangelho, de um culto racional, como Paulo diz, não vos conformeis, né, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, olha o que ele diz, para que possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do homem. Não, a vontade de Deus. E a coisa boa, minha irmã, é quando nós deixamos entender qual é a vontade que Ele quer. O que é que Ele quer que eu faça? Né? Como é que Ele quer? Porque uma mensagem dessa, para muitos, está dizendo assim, não, mas eu não sou filisteu. Não. A partir de hoje não é mais não. Porque a Bíblia diz, aleluia, lá em Atos 17:30, que não levando em conta Deus o tempo da ignorância, notifica que todo homem venha se arrepender. Ignorância é uma coisa, mas Deus quer que leve o quê? Ao arrependimento. Né? E venha ao pleno conhecimento da verdade. Então, evangelho é transformação de vida. Irmã, a minha alma está hoje um alimento sólido, um alimento que a qual muitas pessoas têm que entender, sem arrependimento. O povo quer um avivamento, mas sem arrependimento não vai ter não. Verdade. O arrependimento, ele vai gerar esse avivamento. Porque, eu não sei se a irmã concorda, e quem está ouvindo pode até não concordar. Antigamente, havia o povo inverter. Hoje todo mundo quer oração, todo mundo quer orar. Mas não é primeiro orar. Quando Deus mandava o povo orar, primeiro o povo obedecia. Hoje inverte. A oração sem obediência. Não tem como gerar uma transformação. Você pode pedir. Deus está te ouvindo. Mas o que você vai trazer? Se os filisteus não tivessem ido aprender como fazer direito, as pragas não tinham fugido. Deus não tinha eliminado as pragas. Mas como eles quiseram aprender para chegar-se a Deus e fazer certo, Deus deu vitória. Verdade. E hoje é o que nós vivemos. Um povo amante de si mesmo. Um povo que esqueceu. E assim, o que eu acho interessante às vezes as pessoas falam assim, mas eu, igual o senhor falou, eu oro muito, eu jejuo muito, eu faço muito isso, muito aquilo, e se firma no seu próprio sacrifício. E aí a pessoa pega e se autoglorifica, né,
Ah, porque eu faço isso, faço aquilo outro, faço tanta coisa para a obra de Deus, mas aí não obedece. Ela se firma, ela se acha muito certa, porque ela faz tudo, porque ela é muito religiosa, mas na hora de obedecer, ela não obedece. Então ela acha que Deus se agrada de todo aquele sacrifício, de toda aquela religiosidade, e elas estão indo para a perdição, porque elas se firmaram na religiosidade e não em obedecer a Deus. Isso é muito triste, infelizmente. Triste demais. Porque assim, irmãos, que eu fico olhando algo tão lindo que eu adoro a Deus, porque as pessoas eles querem fazer e Deus está fazendo. E por tanto você fazer, você se incomoda com aquilo. E muitas vezes exige das pessoas aquilo que você não exige de você próprio. E eu louvo a Deus por essa mensagem que veio do coração de Deus ao nosso coração. Glória a Deus. Eu estava falando para os irmãos semana. Hoje o povo quer cantar, mas a adoração, ela remove a cinza do altar. A verdadeira adoração, ela atrai, quando há adoração, ela atrai o eterno para dentro do ambiente. Aí aonde ele está, aí a palavra aí ele vai trabalhar na mensagem para transformar o povo. Porque hoje os louvores, o louvor vem e há mais mover na carne do que na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela se manifesta e é tão lindo. Né? Mas hoje você vê a presença entra, a pessoa muitas vezes pula, fala em línguas, cai, mas quando levanta do mesmo jeito, não tem mudança, não tem transformação. Que presença é essa? Porque a presença de Deus, Paulo cai no caminho de Damasco, Deus diz assim, rapaz, vai que saiu mais escolhido. O homem, depois que caiu, que levantou os pés. Mas quando Deus manda na mente e abre os olhos do homem, E o homem pastor, deixa... eu acho muito interessante, eu vou fazer um pareamento entre dois textos bíblicos, porque assim, a gente, quando nós falamos sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós falamos sobre uma promessa divina. Então era um presente que Deus tinha para a sua igreja. Mas essa igreja já havia se arrependido. Então eu não vou entrar nesse mérito. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, para Esdras, quando ele leva arrependimento para o povo de Israel, o povo canta e adora logo de início? Não. Eles ouvem, eles choram, passam um processo de arrependimento, de cinza, de pano de saco, e aí então o júbilo entra. Quando nós vemos nesse texto ao qual eu falei, que o povo celebra, não há arrependimento. A gente vê o povo celebrando porque a arca está ali. Mas a gente sabe que durante o processo de preparação para essa guerra, os sacerdotes continuavam se prostituindo dentro do templo. O povo continuava participando dessa prostituição. Eli continuava calado diante do pecado. E as coisas continuavam más. E o povo celebrou. O povo cantou, o povo dançou. O povo fez tão grande festa que os filisteus temeram. Mas quando nós vemos lá em Esdras, o povo chorando arrependimento, o inimigo, se fosse um ambiente de guerra naquele momento, o inimigo falaria, vou pegar esse povo. O povo é fácil de pegar porque eles estão todos tristes, desanimados. Mas não, eles estão chorando arrependimento. E Deus transforma. Então, muitas das vezes, a presença de Deus não está nos grandes momentos de entusiasmo. Está, muitas das vezes, no choro, no pranto de arrependimento, no clamor do necessitado, no coração quebrantado. Então, a gente tem que parar para observar que, muitas das vezes, essas pessoas que sentem essa presença, né, estão no meio desse culto festivo, voltam da mesma maneira porque não houve esse processo de arrependimento. Não houve esse processo de entrega, de choro, de pano de saco, de cinza, né? Da retirada de cinza do altar e colocar a cinza sobre si, na verdade.
Então, a gente tem que entender que o culto ele não começa na celebração, ele começa realmente no arrependimento, né? Quando eu decido chorar primeiro para depois então celebrar. Isso é muito importante. Queria pedir para a nossa irmã fazer uma oração. Rapaz, depois nós vamos entrar nessa área da arca, para nós ir até lá, quando Davi foi buscar a arca. Depois nós vamos concluir essa mensagem outro dia, porque esse negócio é do céu. Queria que a irmã orasse para os nossos ouvintes, né, para abençoar este povo que estão em casa. Amém. Nós estamos aqui ouvindo, aqui pelo Facebook, mais 25 pessoas que estão no Facebook nos ouvindo aí. Glória ouvindo a Deus. Só as mensagens que estão nos ouvindo. Então, hoje foi um negócio que Deus bradou aos nossos corações. Glória a Deus. Eu fico muito Pode feliz. orar, não, Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai querido. Nós te damos graças por esse momento que passamos juntos, todos reunidos. Mesmo que por meio do Facebook, do Instagram, pelas ondas de rádio, nós estamos reunidos. Não estamos no mesmo ambiente, mas estamos reunidos. Deus querido, recebemos essa palavra, choramos diante da tua presença, arrependimento e desejamos viver um tempo de culto. Mas enquanto esse momento de culto, de festa não acontece, eu te peço, Pai querido, continua, Pai querido, trazendo arrependimento ao nosso coração, abrindo os nossos olhos diante da tua palavra, nos levando ao sincero arrependimento, ao abandono das antigas práticas, a decidir, optar, Deus querido, por obedecer ao invés de sacrificar. Meu Pai querido, eu te peço que não nos permita, Pai querido, ver um tempo de morte, mas leva-nos ao arrependimento, para que muitos que estão à nossa volta não pereçam, mas que recebam vida através do nosso culto, que recebam vida através do nosso testemunho. Te peço que continue conosco ao decorrer, Deus querido, dessa semana, e que em nome de Jesus a tua graça se manifeste, e muitos que ouviram essa palavra, e muitos, ó Deus querido, que estavam caminhando para a perdição, mas que ouviram essa palavra e receber, que sejam em nome de Jesus transformados para que se manifeste a tua glória, para glorificar o teu nome. Nós te adoramos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos chegando ao final dessa programação. Para nós foi mais um prazer ter a irmã conosco aqui. Amém. Também de poder participar mais uma vez e sempre que quiser estou à disposição, em nome de Jesus. Amém. Vamos precisar sim, porque precisamos de pregar a realidade que é a palavra de Deus. Então, Deus ainda tem rabisco na terra. Deus ainda conta que nós não podemos nos calar. Verdade. Que Deus sempre está. Que Deus abençoe. Amém. E em breve estaremos de volta de novo, junto. E da próxima vez, vamos ver se nós começamos mais cedo, umas 8h30, para poder nós termos mais tempo, porque o negócio é gostoso falar do amor de Deus. Verdade. Verdade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Chegamos ao final de uma programação com a palavra abençoada. Amém? Você que está em casa, Deus abençoe. Vem o Elton Júnior, uma manhã da 87. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado pela companhia de vocês. E até amanhã. Muito obrigado. Palavra poderosa. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos vocês.